bem, programa Tarde com Cristo, falta 10 minutinhos para o nosso programa aqui terminar. Vamos aqui meditarmos da palavra de Deus para os nossos corações essa tarde. Deus tem algo para falar conosco nessa tarde. Vamos meditarmos a santa, gloriosa palavra de Deus nessa segunda-feira. Deus tem algo para os nossos corações. Deus tem algo para nossas vidas. Olha, Efésios capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o que opera em nós. A ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Olha, queridos amados ouvintes do programa Tarde com Cristo, nessa tarde abençoada, essa mensagem para o teu coração, essa mensagem de Deus para a tua vida. Deus, a honra, a glória, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Deus, Ele, a honra, a glória, o poder a Ele. A honra e a glória, o poder a Ele, a esse Deus fiel. É um Deus maravilhoso. Para dizer para ti nesta tarde que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Independente que você esteja nesta situação, independente de como é que está teu quadro no hospital, na sua casa, como é que está o seu casamento, como é que está a tua vida, mas eu quero dizer para você nessa tarde, olha, que existe um Deus poderoso, existe um Deus que pode operar maravilha, um Deus que eu conheço. E diante da palavra de Deus fala que havia uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e ninguém podia curar. Ela tinha dinheiro porque ela gastou desde 12 anos seus recursos econômicos, seus dinheiros, seus bens para receber a cura. E a Bíblia descreve, ela foi para um lado, foi para o outro, foi para o médico, foi para aquilo, foi para aquele melhor médico, foi para aquele melhor médico, talvez foi para o melhor médico do país daquela época. Mas não resolveu o problema dela, não resolveu a situação dela, que ela vinha sofrendo uma hemorragia há 12 anos. Mas a Bíblia descreve, a palavra de Deus descreve, mesmo ela passou por várias situações em sua vida, por vários médicos não ter resolvido, mas ela ouviu falar de um Jesus. Ela ouviu falar de um Jesus que podia curar, que podia resolver a situação dela. Um Jesus que podia fazer um milagre na vida dela. E a Bíblia descreve, ela colocou em seu coração: se eu somente tocar na orla da sua veste, serei curada. Olha, aquela mulher teve uma autoridade de fé. Aquela mulher teve uma autoridade de fé. Talvez nesta tarde, nessa segunda-feira, ouvindo um programa Tarde com Cristo, você está precisando ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé para você receber o milagre de Deus. Para você receber algo de Deus, você precisa ter uma atitude de fé. Qual é a tua atitude nesta tarde, nessa semana, nessa segunda-feira? Mesmo aquela mulher desenganada pelos médicos, gastou seus recursos com os médicos e não ter resolvido, e ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava. Você mostrou um pouco ainda gripado, por isso que eu estou ainda tossindo, certo? Olha, a palavra de Deus fala
que ela pegou os seus recursos, gastou e não ganhou a sua cura. Mas ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher, ela pode muito bem, há 12 anos, ia gastando seu dinheiro, recurso, já foi ter com o melhor médico para ser curada, para resolver a sua situação, e não ter resolvido. Ela pode muito bem, eu não vou. Eu vou sofrer 12 anos, eu venho padecendo por isso por 12 anos. E agora vai resolver o meu problema? Agora eu vou ser curada? Porque eu estou ouvindo falar que Jesus cura? Mas ela não pensou isso. Ela disse, eu quero conhecer Jesus. Se eu somente tocar na veste dele, na orla da veste dele, eu serei curada. E a Bíblia descreve, a palavra de Deus descreve, que ela teve uma atitude de fé. A Bíblia descreve que naquela época, como Jesus andava, Jesus fazia milagre, fazia maravilha, curava, repreendia, fazia milagres. A Bíblia descreve que seguia uma grande multidão para ser curado, certeza de ser curado, seguia para ouvir a palavra do Senhor. Então era uma grande multidão, mas aquela mulher teve um obstáculo para ela receber a cura dela. Ela teve um obstáculo para receber a cura dela. Qual era o obstáculo? A multidão. Para ela conseguir a cura, ela precisava passar pela multidão. Talvez ela, mesmo fraca, se arrastando, mas ela disse, eu vou tocar na veste de Jesus. Eu vou tocar na veste de Jesus. Vou ser curada para a glória do nome do Senhor. E a Bíblia descreve que aquela mulher cambaleando, passando no meio da multidão, se arrastando. A Bíblia não descreve, mas eu posso imaginar e posso falar para você. Através daquela atitude dela, ela passou se arrastando. Mas eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus, vou ser curada. Mas a Bíblia descreve, a palavra de Deus descreve. Eu não sei porque Deus me direcionou esta palavra, porque já preguei muito esta palavra sobre esta mulher, e Deus está falando nesta tarde, nesse programa. Não sei porquê. É porque alguém precisa ouvir esta palavra. Eu tenho certeza. Deus não bota a palavra dele em vão. A Bíblia escreve, ele direciona a palavra dele aos corações, né? Então eu creio que Deus está direcionando esta palavra para um coração de alguém. Então eu quero dizer para você nessa tarde, tenha fé. Use uma atitude de fé nessa tarde. Tenha uma atitude de fé. Mesmo você esteja numa situação de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Mas eu quero dizer para você, Jesus te contempla. Jesus, ele te vê e ele pode neste dia, nesta hora, nesta tarde, nessa segunda-feira, nessa semana, Deus pode fazer um grande mover na tua vida. Mas tenha uma atitude de fé. Deus vai fazer maravilha. Eu profetizo em nome de Jesus, independente da situação. E a Bíblia descreve que aquela mulher tocou em Jesus. Tocou em Jesus. E a Bíblia fala mais. Jesus sentiu um toque diferente. Olha, era uma grande multidão que seguia Jesus. Ele talvez batia em Jesus, batia assim no modo de falar. Quando a gente está andando no meio da multidão, a gente se embarra no outro, se encosta no outro, encosta a mão no outro, passa sem querer, pisa no pé do outro. E como a gente não sabe, né? Às vezes está no meio da multidão, alguém pisa no pé da gente, a gente nem sabe nem quem é. Então foi dessa forma. Jesus estava no meio da multidão com seus seguidores, aquele povo estava com ele ali. E a Bíblia descreve, irmãos, a palavra de Deus descreve que ele sentiu algo diferente, um toque diferente, que ele disse que saiu dele uma virtude, que saiu poder. Olha, que saiu poder. Eu quero dizer para você nessa tarde, toque em Jesus, porque você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Toque em Jesus, porque o Senhor fará maravilha na tua vida. Vai sair poder em Jesus para te curar, para te dar a tua vitória. Profetiza em nome de Jesus na tua vida. Receba essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.